Bem-vindo ao Direito a Falar, um programa feito em colaboração com a revista Advocados. Esta semana vamos falar de direito e política e das relações entre o direito e a política. É convidado desta edição André Salgado Matos, é advogado, é professor universitário também. Vamos falar ao longo desta hora sobre este tema, sempre com a colaboração de Irmínio Santos, diretor editorial da revista Advocados. Irmínio. Bom dia, André. Bom dia, Irmínio. Muito hoje fala de direitos e de inconstitucionalidade, provável inconstitucionalidade do orçamento. Acha que o modelo de Estado que nós temos está em completa redefinição? Bom, parece-me indiscutível que o modelo de Estado que nós temos não pode continuar como nós o temos tido. Isso parece-me mais ou menos evidente. O Estado Social surge num contexto em que, num contexto de expansão económica, num contexto em que não há dificuldades de acesso ao crédito, mas sempre foram, por exemplo, os direitos sociais sempre foram entendidos como direitos sob reserva do possível, do facticamente possível e do juridicamente possível. O problema é que aquilo que foi possível foi durante muito tempo. E, portanto, nunca se colocou na prática a questão do retrocesso, do progresso na evolução da concretização dos direitos sociais. Hoje em dia o contexto é significativamente diferente, porque temos pela primeira vez em muitas décadas, temos menor receita fiscal, temos dificuldades de acesso ao crédito e, portanto, aquilo que era possível há alguns anos ou algumas décadas, hoje em dia certamente que já não é possível, pelo menos nos termos, nos moldes em que foi até hoje. Agora, quando falo em completa redefinição, importa também perceber o que é que isso quer dizer. Importa saber se aquilo que se quer é substituir o Estado Social por um outro modelo de organização do Estado e de relação entre o Estado e as pessoas, ou se vai redefinir o Estado Social, porque o Estado Social pode funcionar de muitas maneiras. Há muitos modelos possíveis de Estado Social. O Estado Social não tem que ser um Estado que é diretamente prestador aos cidadãos. Pode ser um Estado que garante determinado nível de prestações sociais, mas quem as realiza não é necessariamente de forma direta o Estado. E a nossa Constituição não fecha essa possibilidade. A nossa Constituição garante um modelo de Estado Social, mas não impõe que seja, por exemplo, que seja o Estado a prestar diretamente a efetuar diretamente todas as prestações sociais que a própria Constituição impõe. E outra coisa também que se pode discutir e que pode ser redefinida e que necessariamente irá ter que ser redefinida é a extensão das prestações sociais. Porque aquele modelo, o modelo do Estado-providência, esse parece claro que faliu. Mas como é que podemos agora compatibilizar os anseios das pessoas, os direitos adquiridos que as pessoas julgam ter, com esta redefinição que tem que se fazer do Estado Social? Pois, a questão é se os direitos sociais podem ser direitos adquiridos. Porque essa é uma questão que durante muito tempo foi teórica, praticamente teórica. Porque os juristas, Hoje deixou de o ser. Hoje deixou de o ser, claramente. Os juristas, os constitucionalistas, há muito que consideram que os direitos sociais são os tais direitos sob reserva do possível. E há muito tempo que discutem, por exemplo, a problemática do retrocesso social, do retrocesso dos direitos sociais. E houve até muita gente que defendeu a ideia de uma proibição do retrocesso, que hoje nos parece perfeitamente lírica, mas que foi defendida durante muito tempo por muitos constitucionalistas, por muitos juristas. Como eu disse, esta questão do retrocesso social, durante décadas, foi uma questão meramente teórica. Foi uma questão meramente teórica por várias razões. Em primeiro lugar, porque existia um consenso político ou social no sentido do desenvolvimento do Estado Social e, portanto, no sentido de um progresso, se é que se pode usar essa expressão, porque é uma expressão carregada, tem algum significado, mas no sentido de um aprofundamento da dimensão social do Estado e de um aumento progressivo do nível de prestações que o Estado realiza em favor das pessoas. Por outro lado, havia as condições económicas para que isso fosse possível. E, além disso, também tínhamos, enfim, no caso especificamente português, tínhamos uma situação de um atraso estrutural e de níveis de pobreza na população, de analfabetismo, de dificuldades de acesso à saúde,
que contribuíram para um certo consenso social e político no sentido do aprofundamento do modelo social. E, portanto, esta questão, que era uma questão juridicamente discutida e era conhecida teoricamente, nunca teve grande relevância prática porque nunca se colocou a questão do retrocesso social. Hoje em dia, obviamente, que a situação é muito diferente e, portanto, o discurso da proibição de retrocesso social praticamente desapareceu, porque, quer dizer, houve um choque com a realidade e as pessoas percebem que o Estado não pode dar mais do que aquilo que pode dar. André, e hoje coloca-se uma questão que me parece pertinente, que é, com a Constituição que temos, das duas uma. Ou há uma leitura estrita da Constituição e há um conjunto de medidas, nomeadamente a austeridade, que não podem ser implementadas, ou não se cumpre a Constituição de forma estrita, faz-se uma leitura adaptativa relativamente aos tempos de incerteza, que não sabemos durante quanto tempo é que essa incerteza vai durar, não sabemos se é conjuntural ou se tem um efeito aqui estrutural, ou então altera-se a Constituição. Juridicamente, qual é que lhe parece ser a melhor solução para enfrentar este problema? Eu percebo a sua pergunta, mas não sei se não haverá aí alguma dramatização. Eu penso que a nossa Constituição é uma Constituição menos rígida quanto a esses aspectos do que muitas vezes se quer fazer crer ou se supõe. Enfim, acredito que haja quem acredite nisso e também acredito que haja quem quer fazer crer isso por razões de combate político e ideológico que são compreensíveis, mas que se calhar não nos devem desviar do essencial. Porque a nossa Constituição impõe, de facto, um modelo de Estado social, mas não define, nem pode definir, pelo menos de forma taxativa em relação a todos os direitos sociais, um patamar absolutamente irrealista de concretização desses direitos. E também não define, embora defina em alguns casos, mas não define em todos os casos, não define ou não impõe um modelo de prestação direta pelo Estado, de realização direta pelo Estado de prestações às pessoas. Mas se forem os privados, o Estado tem que pagar aos privados. No fundo, o dinheiro vai dar ao mesmo. É preciso encontrar essa questão. Essa é uma outra questão. Quer dizer, há aqui dois problemas. Um problema é o problema do nível de prestações que o Estado deve efetuar em relação às pessoas. E quanto a isso, a Constituição opta por um modelo de Estado social, mas, como disse, enfim, há um mínimo que a Constituição impõe, mas a partir desse mínimo tudo dependerá daquilo que for possível em concreto fazer e também dependerá de opções políticas legítimas dos governos que são sufragadas pelos eleitores e que são vertidas em programas eleitorais. Agora, pegando em exemplos concretos, enfim, sem me comprometer do ponto de vista ideológico com qualquer destas opções, mas é possível que o ensino obrigatório, por exemplo, é constitucionalmente possível, não estou a dizer que seja politicamente desejável, não é essa a minha intenção, mas é constitucionalmente possível que o ensino obrigatório seja efetuado por privados sob concessão do Estado, o que seja efetuado diretamente por privados, fora de qualquer modelo concessório, por exemplo, na base dos chamados cheques de ensino. Nós temos na Europa, temos a generalidade dos Estados da Europa continental e mesmo o Reino Unido são Estados sociais e há vários modelos a este respeito. Mas consegue-se encaixar um ensino tendencialmente gratuito num modelo em que parte desse ensino é pago? Como acontece, por exemplo, no ensino universitário, mas esse não é obrigatório. É possível, a Constituição permite essa flexibilidade? Essa é outra questão. Eu, quanto a isso, tenho algumas dúvidas. Em relação ao ensino obrigatório, penso que será difícil conceber a existência de propinas ou de copagamentos ou de taxas moderadoras, seja o que é. Até a própria ideia de taxa moderadora é contraditória, porque se é obrigatório, não faz sentido moderar aquilo que é obrigatório. Mas outra questão diferente é, porque eu acho que muitas vezes nestas questões há muitos problemas que surgem misturados. Uma questão é a questão do financiamento. Outra coisa, do financiamento, saber quem é que financia, são os privados, se é o Estado, através das receitas fiscais e de outras. Outra coisa é saber se não se podem fazer, se não se podem obter ganhos de eficiência ao nível da gestão financeira. Eu, quanto a isso, não tenho nenhuma objeção. Enfim, nem acho que haja qualquer objeção jurídica de fundo. Se, de facto, se conseguir poupar dinheiro através de um determinado modelo de prestação dos serviços públicos na área do ensino, ou na área da saúde,
outras, essa é uma opção que, do ponto de vista constitucional, está em aberto, sem que esta afirmação implique qualquer juízo de valor político acerca do merecimento dessa opção. Mas é uma opção que está em aberto em termos constitucionais e pode e deve ser discutida. André, o Tribunal Constitucional ganhou um peso nestes últimos tempos relativamente àquilo que são algumas opções que foram tomadas e Presidente da República e Tribunal Constitucional são hoje vistos como, digamos, a última garantia por parte dos contribuintes, por parte do povo português, relativamente ao não perderem alguns dos direitos. Há demasiada pressão em cima do Tribunal Constitucional neste momento, relativamente a estas questões. Pode ser entendido uma decisão do Tribunal Constitucional como também uma decisão política, embora não sendo na gênese, mas pode ser entendida o facto de algumas medidas deste orçamento serem chumbadas ou não. Pode haver aí uma leitura política. Eu vou discordar de uma coisa que disse. A decisão do Tribunal Constitucional é uma decisão que tem um impacto político evidente. O Tribunal Constitucional é um ator político. Isso não se pode negar. Aliás, os tribunais, em geral são atores políticos. Isso será menos visível em alguns, obviamente, numa questão de direito privado, em que está em causa uma cobrança de uma dívida. Naturalmente que isso é mais difuso. Mas os tribunais, em geral, fazem fiscalização da constitucionalidade. Não é só o Tribunal Constitucional que a faz. E, portanto, nesse domínio existe uma dimensão política. No caso do Tribunal Constitucional, isso é evidente. Porque, por exemplo, no caso da fiscalização preventiva, o Tribunal Constitucional a intervenção do Tribunal Constitucional ocorre no momento em que o processo legislativo ainda nem sequer está terminado, porque não há promulgação e, portanto, claramente a atuação do Tribunal Constitucional assume uma dimensão política. Aliás, não é por acaso que o Tribunal Constitucional é um tribunal que tem uma formação que não é a formação normal da generalidade dos tribunais. Os juízes do Tribunal Constitucional não são selecionados na base da progressão normal da carreira da magistratura judicial. Muitos deles nem são magistrados de carreira. E, portanto, o Tribunal Constitucional é um ator político. E não me parece que se possa ultrapassar isso. Ninguém poderá querer, nem supor como possível, que o Tribunal Constitucional emita decisões que são decisões puramente jurídicas, num estado de pureza técnico-jurídica, que estão completamente imunes. Isso não é possível. O Tribunal Constitucional está no meio do contraditório político. Obviamente que os critérios do Tribunal Constitucional deverão ser critérios jurídicos, critérios constitucionais, mas esses critérios incorporam eles próprios uma dimensão política que é inultrapassável. Agora, quanto à questão da pressão sobre o Tribunal Constitucional, é possível que sim, mas o Tribunal Constitucional tem que estar à altura dessa pressão e eu penso que estará. Agora, outra questão que se pode discutir, e essa é uma questão que vem sempre à baila neste domínio, é de facto quais é que são os limites da intervenção constitucionalmente legítima do Tribunal Constitucional. E de facto, sobretudo nestes momentos de crise, nestes momentos de maior controvérsia política, momentos de maior crispação até política, essas dúvidas vêm ao de cima. Mas não são dúvidas, e também não convém não dramatizar. Estes problemas não são problemas específicos da situação portuguesa. Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal, que tem uma função de controle da constitucionalidade que é semelhante à do nosso Tribunal Constitucional, que tem juízes que também são juízes que são nomeados politicamente, portanto também não são juízes que sejam selecionados segundo os processos normais de progressão na carreira. É um tribunal que está permanentemente é um alvo permanente das críticas ou de um setor mais conservador ou de um setor mais liberal, precisamente porque se entende que as suas decisões são decisões que têm um caráter político e é uma questão muito antiga saber precisamente até qual é que é o limite dos poderes de intervenção do Tribunal, onde é que acaba a interpretação da Constituição e onde é que o Tribunal já está efetivamente a ser ele próprio quase um legislador e a ascender ao nível das escolhas políticas. Defende que o atual modelo de nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional é o mais adequado para a realidade portuguesa, por exemplo?
Poderá haver alguns ajustamentos, mas é muito difícil que um tribunal como o Tribunal Constitucional tenha um processo de nomeação que esteja completamente, ou cujos juízes sejam nomeados por um processo que esteja completamente à margem de qualquer interpretação política, não é? Não, e de intervenção dos órgãos políticos. Não. Aqui, desde uma, ou se atribui a competência para controlar a constitucionalidade das leis aos tribunais comuns, por isso simplesmente aos tribunais judiciais e, portanto, num modelo em que não existe Tribunal Constitucional, ou então havendo Tribunal Constitucional, penso que a composição do Tribunal Constitucional, o modo de designação, é inevitável que envolva, pode-se discutir até que ponto e em que medida e quais, mas os órgãos políticos de soberania. Penso que Vamos a um caso muito concreto. Imaginemos que algumas normas do Orçamento de Estado de 2013 são declaradas inconstitucionais. Temos aqui um imbróglio político complicado, não? Temos antes de mais um imbróglio jurídico, porque sim, jurídico. Porque de facto temos normas que são inconstitucionais e essas normas terão que ser expurgadas à partida do diploma. Enfim, das duas uma, ou são expurgadas pela própria declaração de inconstitucionalidade, no caso de ser uma declaração de inconstitucionalidade em fiscalização sucessiva, ou no caso de ser uma pronúncia em fiscalização preventiva, terão que ser expurgadas antes do diploma entrar em vigor. O imbróglio jurídico poderá ser maior no caso de haver uma declaração de inconstitucionalidade em fiscalização sucessiva, porque aí temos já normas que já constam de um diploma que foi promulgado, são normas que estão em vigor, eventualmente já terão sido aplicadas. No caso de normas tributárias, certamente já terão sido aplicadas, nomeadamente com retenções na fonte, liquidação de impostos, e, portanto, a declaração de inconstitucionalidade, em regra, é retroativa, e põe-se, de facto, aqui um problema jurídico complicado, que será ou não resolvido e poderá ser resolvido através de uma intervenção do Tribunal Constitucional, nomeadamente limitando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que foi o que se passou precisamente no orçamento do ano passado, mas que é uma decisão que traz para a primeira linha poderes que são poderes quase normativos do Tribunal Constitucional e, portanto, poderes que têm uma dimensão política muito mais acentuada. E, portanto, cá está. Mais uma vez, o Tribunal Constitucional agirá como um ator político. Eu penso que, apesar de tudo, a neutralidade do Tribunal Constitucional, neste contexto, talvez seja mais fácil de assegurar num contexto de fiscalização preventiva, em que o Tribunal se poderá, por simplesmente, limitar a dizer se considera as normas inconstitucionais ou não, do que num contexto de fiscalização sucessiva, porque se o Tribunal aparecer a dizer que as normas são inconstitucionais, mas uma vez que a execução do orçamento já vai a meio e que a declaração de inconstitucionalidade retroativa irá causar uma enorme perturbação na arrecadação de despesa pública e pôr em causa objetivos até internacionalmente assumidos do Estado, aí o Tribunal Constitucional poderá ficar sob fogo se adotar essa decisão de limitação de efeitos, como ficou o ano passado. Houve imensas críticas, o debate político foi muito marcado por essa decisão, porque se disse que o Tribunal Constitucional tinha considerado inconstitucional, mas não tinha declarado, ou tinha declarado inconstitucional, mas sem efeitos práticos, uma vez que as normas vigorariam durante a execução orçamental, e se não o fizer, também poderá ser trazido para o contraditório político, porque vai ser acusado de contribuir para a não consecução dos objetivos de redução do déficit e de controle da despesa pública, nomeadamente a que o Estado português está obrigado. Portanto, é uma posição complicada para o Tribunal Constitucional, isso certamente que é, mas é inevitável. André, há cerca de um ano, e mudando aqui um pouco de assunto, escrevia-se que cerca de 1/5 dos deputados são também advogados. Porquê é que os advogados têm este quase fascínio pela política? É uma boa pergunta. Francamente não sei, mas também não sei se terão. Se olharmos para as coisas desse ponto de vista, não sei quantos advogados é que há em Portugal, mas 20 mil, mais 20 mil, não sei. Quantos desses advogados, que percentagem desses advogados é que têm um fascínio pela política? Não sei, não admito que possa ter razão.
Agora, parece-me que faz algum sentido, ou que é explicável, que haja um número considerável de pessoas com formação jurídica num órgão cuja principal função é legislar. É um domínio em que a presença de juristas faz sentido. Há um valor acrescentado que podem dar. Assim, obviamente que não defendo um monopólio nem nada que se pareça dos juristas e nem uma posição maioritária, mas acho que é normal que isso aconteça sem prejuízo de uma abertura a outros ramos de atividade e, portanto, uma composição plural também desse ponto de vista profissional do Parlamento. Embora uma das críticas que se faça relativamente à produção de leis, seja a produção legislativa, seja fazemos muitas leis e nem sempre as melhores leis. É verdade. Isso é verdade. E isso acontece porquê? Isso acontece por muitas razões, mas, sobretudo, eu identificaria duas. Uma é uma tendência para legislar em obediência a impulsos meramente conjunturais e muitas vezes sob pressão. Como é o caso agora, mas nem sempre. Muitas vezes aquilo que acontece é que um governo, quando entra em funções, uma maioria parlamentar, mas sobretudo o governo, que é quem tem o principal impulso legislativo, um governo quer deixar a sua marca e, portanto, quer fazer a sua reforma em cada setor. E, portanto, é raro o governo que não faz uma reforma legislativa, mesmo que seja quase de mera cosmética, no ordenamento do território, ou na segurança social, ou no ambiente, ou na execução. Há sempre pequenos retoques, pequenas coisas, e às vezes não tão pequenas quanto Mas isto. porquê é que há essa necessidade de personalização de cada reforma legislativa que se faz? Se calhar aí o problema vem um pouco de trás, e o problema se calhar vem do facto de não existirem consensos políticos quanto a muitos aspectos que são essenciais e que existem noutros países. Por exemplo, há pouco falámos do Estado Social. Durante muito tempo em Portugal, penso que, enfim, eu situaria as grandes dúvidas ou o início do questionamento do modelo social português, porventura no período guterrista, ou mais acentuadamente pós-guterrista, até ao fim dos governos do professor Cavaco Silva. Penso que houve um consenso político alargado em torno do Estado Social e da dimensão do Estado Social e das tarefas do Estado Social. Aliás, o nosso modelo atual de Estado Social, ao nível da concretização na legislação ordinária, deve muito a esses governos do professor Cavaco Silva. Penso que foi depois que se modificou um pouco a situação e que passou a haver alguma reflexão, algumas posturas diferentes. A direita também mudou. A direita hoje, o PSD hoje não é o mesmo dessa altura. E, portanto, deixou de haver esse consenso. Mas, por exemplo, na Alemanha existe um consenso larguíssimo em torno do Estado Social. Nós não encontramos o governo atual alemão, que é um governo democrata cristão, um governo de direita, não tem nenhuma agenda de refundação ou de redefinição do Estado Social. Enfim, poderá querer racionalizar o Estado Social, mas o Estado Social alemão, que, aliás, vem do período do Império Alemão, é uma instituição antiquíssima alemã, à qual os alemães estão muito ligados e à qual não renunciarão, a não ser que sejam obrigados a isso. E, portanto, na Alemanha, o novo governo, à partida, não vai introduzir grandes modificações nestas áreas sobre as quais existe um consenso social e político muitíssimo alargado. Em Portugal, eu penso que há uma falta de consenso estratégico existe sobre questões centrais. Essa falta de consenso? É uma herança ainda das clivagens que houve pós 25 de Abril, do 25 de Novembro. Porquê é que não existe esse consenso em Portugal, por exemplo? Penso que pode ser. Essa pode ser uma explicação. Embora eu não tenha uma explicação clara. Limito-me a observar uma realidade. De facto, não existe esse consenso sobre muitos aspectos em relação aos quais era muito útil que existisse um consenso sobre a educação, sobre a saúde, porque assim poder-se-ia não discutir aquilo que é consensual, ainda que o consenso resulte numa negociação e, portanto, não corresponda necessariamente às posições de partida de cada uma das partes que consensualiza essa posição.
e poderia avançar-se, portanto, poderia poupar-se alguma energia que é perdida no combate político e na mudança sucessiva de orientações e concentrar naquilo que é o essencial e pegar naquilo onde de facto se pode fazer a diferença. André, nós vamos partir para um breve intervalo neste Direito a Falar. Estamos a falar das relações entre o direito e a política, um assunto que vamos continuar a debater neste Direito a Falar. Na segunda parte, vamos partir para um breve intervalo. Regressamos já. Até já.